Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para hoje eu tenho mais uma barrinha. Eu tenho essa toalha que ela é um púrpura bem escuro, quase um vinho. Ela é um tom bem escurinho. Então eu vou aproveitar ela para pintar, uma vez que teve uma colega nossa que pediu para eu pintar pano vermelho. Como eu não tenho vermelho e esse seria algo assim mais próximo, então eu vou pintar essa toalhinha, essa barrinha. Olha só, primeiro eu vou isolar o meu desenho, tá vendo? Peguei o tom uva e vou fazendo aquela sombra bem básica, onde próximo ao desenho, encostando no desenho, eu vou deixando bem escuro para ter profundidade e vou esfumaçando essa tinta para cima do tecido, conforme eu vou pintando. Olha só, coloco bastante tinta no encontro do risco com o tecido, não é? E vou esfumaçando essa tinta, olha, conforme vou me afastando do meu risquinho, deixando bem escurinho os lugares que tem mais sombra, que precisa de maior profundidade. De certo que eu vou isolando aqui o meu desenho, mas essa é a intenção. Veja só, passei por toda essa região, agora com o pincel número 20 inteiro, os pelinhos inteiros, eu vou esfumaçar mais, eu vou sumir mais esse uva em cima desse nosso tecido, esse tom uva. É como se a gente desse uma apagada no encontro do tecido e da pintura. Agora, eu vou dar sequência fazendo a pintura das minhas folhinhas. Vou encher a minha folha toda com branco. Vou pegar o verde seco e vou começar a manchar alguns cantinhos. Você tem que pintar a sua folhinha de branco porque o tecido é muito escuro? Não, mas procura usar um verde que tenha bastante branco em sua composição, como o verde grama, o verde kiwi, verde soft. Eu poderia estar fazendo uma base também com soft aí, enfim, aqueles verdes que tem uma quantidade maior de branco, até mesmo o verde pistache. Veja que eu estou manchando por vários cantinhos esse branco que eu coloquei como base para minha folhinha. Eu quero que fique umas folhinhas assim mais suaves, mais branquiçadas mesmo. Por essa razão que eu escolhi o branco como base. Poderíamos estar escolhendo uma outra cor, um outro verde mais escuro para deixar uma folha bem mais escurinha? Sim, poderíamos. Agora com o sépia, eu vou marcar um pouquinho os pontos de sombra e dar ideias de nervuras. Olha só. Não vou deixar nervuras assim muito fortes, muito riscadas, mas eu vou deixá-las assim bem marcadinhas, aparecendo bem. Tô fazendo uso aí de um pincel número 2. Esse pincel, ele tem os pelinhos mais alongados. Eu tô pegando tinta só de um lado e vou aí escurecendo um pouquinho, colocando a ideia de nervuras. E a nossa folhinha, ela vai começando a aparecer. Eu vou escurecer um pouco essa parte aí de cima. Deixar esse tom desse verde seco aparecendo um pouco mais. Veja os pontos onde eu deixei um pouco mais escurinho, dei um pouco mais de sombra. Tô melhorando aí as minhas nervurinhas. O sépia do encontro entre as pétalas e a folha fica mais escurinho, tá vendo? Ele fica mais marcado, ele precisa ficar mais escuro para dar uma profundidade aí. Se tiver muito marcadas as suas nervurinhas, dê uma apagadinha nelas depois, tá? Você não precisa deixar elas tão fortes, tão marcadinhas. Com o branco, eu vou colocar um pouquinho mais de luminosidade. Eu vou depositar uma porção de tinta assim nesses cantinhos. Eu não vou puxar muito, mas eu vou marcar bem. Como esse é um tipo de um atamine,
é muito furadinho esse tecido. As emendas, elas não são assim tão fáceis de serem feitas. Então, é melhor a gente pintar com uma quantidade maior de tinta do que puxar demais essa tinta. Olha só a diferença dessa folhinha. A outra eu fiz uma base total com branco, para que ela ficasse assim bem mais clarinha. Essa outra eu já vou colocar nos pontos de sombra uma porção de verde seco. Olha só, os cantinhos que precisa ser mais escurinho, eu vou passar o verde seco. Esse pedaço aí, onde fica encostando a dobrinha da folha, o centro dela, e esse em volta, o lugar onde a folha se encontra embaixo da flor. Todo o restante dessa folhinha, eu vou encher com o branco. Eu vou enchendo com o branco, emendando a esse verde seco, tendo cuidado para não puxar demais esse branco e não sumir totalmente esse verde seco. Mas, se ao acaso você colocar branco demais e apagar muito esse verde, você pode estar acrescentando depois uma porçãozinha aí mais de verde aí em cima, tá bom? Olha só. É uma folhinha pequena, a gente vai colocando o branco, vai realmente ficando muito esbranquiçada. O verde, a emenda do verde com o branco acaba ficando, deixando esse verde mais clarinho. Então, a gente reforça um pouquinho mais esse verde. Olha só como ele aparece bem melhor, tá vendo? E essa folhinha, ela já é maior, dá pra gente trabalhar, assim, deixar o verde aparecer mais que naquela outra. Colocada essa porção do verde seco, terminada a nossa folhinha com branco, reforçado novamente o verde, vamos colocar o sépia. Em toda essa parte que fica embaixo das pétalas, nós precisamos escurecer. Vamos colocar uma boa porçãozinha do sépia. Os tons serão sempre os mesmos. Nós vamos usar o branco, o verde seco e o sépia. Na sua casa, você pode estar usando as cores que você quiser. Principalmente, se o seu tecido não for assim, um tecido escurinho, você pode estar usando verdes mais claros, verdes mais escuros. E até mesmo para o tecido escuro, você também pode estar colocando. Embora as cores mais claras, com a quantidade maior de branco, se sobressaiam mais. Olha só como tá ficando aí a minha folhinha. Agora, com o pincelzinho zero, vou começar a marcar umas nervuras, igual fiz na outra. Você não precisa deixar isso muito forte não, tá? Se ficarem muito grossinhas as nervuras, pega outro pincel e dá uma apagadinha, um pincelzinho chato, aquele mais velhinho, mais acabadinho. O nosso risco tem apenas 3 folhas e a outra eu vou pintar dessa mesma forma. Ela é semelhante, tem também a dobrinha e tá assim, virada para cima. Será a mesma coisa, usarei as mesmas tonalidades. Finalizei a colocação das minhas nervuras. Olha só, um pincelzinho chato. Eu vou melhorando, eu vou deixando elas mais apagadinhas e mais emendada, né, com as tintas que estão aí, porque ela fica muito em cima, muito solta. Quando a gente passa assim o pincelzinho, a gente une mais as tintas. Um pouquinho de branco como luminosidade. Cuidado com a quantidade para você não deixar ela branca demais, não apagar os tons de verdes que foram aí colocados. Nessa hora, você vai apenas melhorar esse em volta e deixar ele assim, ó, mais marcadinho. Principalmente aí essa dobrinha da folha, ó, a gente deixa a parte de fora mais arrumadinha. Agora, gente, olha só, pintei essa outra do mesmo jeito e vamos pintar agora os botõezinhos. Eu enchi o botãozinho basicamente todo com verde seco. Vou fazer também o cabinho dele com verde seco. Olha só, pincelzinho zero. Esse é um pincel número 4, pincel escolar de pelo macio, que eu adaptei para que ele ficasse semelhante a um pincel número, na verdade, um número 2 redondo. De pelinho bem macio, aqueles pelinhos mais alongados.
Se você tiver algum pincel assim em casa, você pode estar usando. Se você não tiver, pode usar o número 0, que vai servir do mesmo jeito. Ou fazer com um pincelzinho chato. Agora eu tô passando um pouquinho de sépia. E vou colocar também um toquezinho de branco, para dar uma luminosidade e fazer esse cabinho aparecer ainda mais. Tá vendo? Quanto ao botãozinho em si, eu vou pintar um pouquinho de pétalas, né? Uma mostrinha de pétalas dentro dele. Essa região aí mais escurinha, eu vou distribuir um pouco de sépia. Olha só. Vou colocar uma sombra, né? Mais marcadinha com sépia. E essa parte de dentro, eu vou colocar para esse o tom violeta. Veja que o tecido é escuro, mas olha, o violeta apareceu bem aí, tá vendo? Vamos colocar agora luminosidade. Eu vou colocar nas sépalas, lado de fora, além do violeta, acima do violeta, ou por baixo dele, né? Das pétalazinhas. Vou colocar também nas pétalazinhas, olha só. É um botãozinho bem pequenininho. Qualquer pouquinho de tinta já aparece muito. Vou colocar bastante branco, vou deixar ele aparecer bem. Olha só, você pode ir deixando riscadinho, dando a ideia de que são sépalazinhas ali que estão juntinhas, mas que são sépalas. Não é um todo, mas são vários pedacinhos. Aí, tô só arrumando o violeta. E esses outros botõezinhos, os cabinhos eu fiz igual o outro. E essa parte de cima, eu enchi também com o verde seco, todinho. Esse canto onde ficam aparecendo já as pétalazinhas, eu tô enchendo com púrpura. Do outro lado, nós colocamos o violeta. Para esse lado, vou colocar o púrpura. Veja que o púrpura é um tom muito próximo da minha toalhinha, do tecido da minha toalha, mas não tem problema, ele vai aparecer. Vou colocando aí um pouquinho de branco, olha só. Vou colocar o branco também para as pétalazinhas, que eu tinha feito como base o púrpura. Vai ficar esse toquezinho assim mais rosado, vai aparecer bem. A parte de cima eu vou deixando assim bem mais esbranquiçada. A parte de baixo você pode colocar até um pouco de sépia, igual fez no outro lado. Mas deixa assim riscadinho, tá bom? Para o crisântemo em si, eu vou começar colocando aí melão. Você pode estar colocando amarelo ouro. Eu optei por melão porque o melão ele tem um toquezinho a mais de branco na sua composição. Eu vou espalhar bem nessa região central. Olha só, tá vendo a partezinha de baixo? Que eu vou deixando as pétalas sem manchar muito. E a parte de cima eu vou enchendo e vou esfumaçando essa tinta para cima. Eu vou colocar uma boa quantidade para que ele apareça bem. O púrpura, eu vou colocar uma porção aí nessa parte de baixo. Tá vendo que aparece? Principalmente caindo em cima dessa tonalidade melão. Depois eu vou escurecer mais, vou deixar esse com essa região bem escurinha, bem profunda. Eu vou fazer por parte, para você ver, não é assim tão difícil. Eu vou fazer por parte, porque eu vou encher esse aí com violeta. E o violeta, ele some, ele vai desaparecendo com os nossos risquinhos. Mesmo que você passe o carbono forte, mas como o tecido já é escuro e o violeta também é escuro, ele acaba apagando os nossos risquinhos. Então, eu vou fazendo por parte. Vou fazer essa primeira porção aí de baixo, olha, vou colocar o branco e depois eu vou vir fazendo a parte de cima. Os lugares onde ainda dá para perceber onde ficavam os risquinhos das pétalas, eu vou simplesmente, olha, enchendo essa pontinha e puxando o meu pincel, levantando ele. Ou seja, eu vou esfumaçando esse branquinho em cima desse violeta, formando várias pétalazinhas. Tá vendo? Excesso de tinta do lado de fora da pétala e
puxo, seguindo, fazendo um desenho para essas pétalas. E isso eu vou fazer para todas elas. Pego tinta na quina do meu pincel, coloco essa tinta para o lado de fora da flor, olhe. Pressiono sobre o tecido e puxo, levantando para o centro da flor. Algumas eu puxo ela mais alongadas, que são aquelas que estão por cima. As que estão por trás, eu deixo só uma marquinha. Não preciso puxar até chegar no final. Olha só, tá vendo? Feito essa parte aí de baixo, eu vou colocar mais algumas pétalas soltas assim por cima. Ou seja, tem aquela primeira camada que eu coloquei, que eu já deixei umas atrás e outras mais à frente. E tem essa segunda camadinha que eu vou colocando mais algumas pétalas em cima das que já estavam aí feitas. E todas são feitas do mesmo jeito. A pontinha da pétala fica com bastante branco e conforme vai indo para o centro da flor, esse branco vai acabando, vai sumindo, mostrando mais o tom do violeta. Agora, eu vou fazer essa outra parte. Veja que eu tô respeitando os desenhos, os risquinhos que eu ainda estou vendo por aí. Sai enchendo tudo isso. Olha só, essa parte de cima, eu preciso misturar, unir ela a esses tons que eu já havia pintado aí. Vou encher essa região de cima toda e para baixo eu vou unindo essas tonalidades. Lembrando que nós colocamos aí o melão e depois nós colocamos um pouquinho de púrpura. Nós vamos emendar esse violeta ao melão. Não precisa descer ele até chegar no tom púrpura, tá? Olha só, olha como vai ficando isso aí. A gente vai emendando, mas a gente vai precisar deixar todos os tons aparecer. Essa é uma daquelas flores bem práticas de serem feitas, mas a gente tem que prestar bastante atenção em para onde puxar o desenho dessas pétalas. Olha só, eu fiz aquela primeira camada que eu saí puxando ela em direção ao centro, vamos assim dizer. Essa daí, eu vou sair puxando de cima da porção que tem o centro de nossa florzinha, onde tem os pistilos, e vou puxar para esse centro da primeira camada, parte de baixo. Veja que quando eu quero colocar uma pétala por trás, eu faço só um pedacinho dela. As que eu quero colocar chegando até embaixo, eu cresço essa marquinha, esse esfumaçado desse branco, até chegar basicamente ao encontro dessas de baixo. E assim eu vou enchendo todo esse espaço. Quando o tecido não é de um tom muito escuro, eu coloco menos branco, ou pelo menos eu coloco um fundo mais clarinho. Quando ele é assim mais escuro, aí eu gosto de colocar assim, o branco mais marcado, deixar ele mais forte, deixar ele em mais evidência, para a nossa florzinha aparecer melhor. Não quer dizer que você também não possa fazer ele mais apagadinho. Mas se você quiser deixar o seu desenho assim mais detalhado, mais aparente, mais riscadinho, essa é uma forma de você estar fazendo. Para esse centro, eu vou colocando algumas marquinhas. Não são pétalas muito alongadas, elas vão se perder aí nesse lugar onde tem os pistilos. Olha só, coloquei umas maiores, coloquei umas batidinhas. Vou marcando, vou preenchendo mais essa região. Essa parte que se segue, eu acho ela a parte mais difícil. A gente tem que ter cuidado para puxar várias pétalas aí, sem emendar uma na outra e sem perder o sentido da nossa florzinha. É como se tivesse um centro aí, o meio da nossa florzinha. Do meio para o lado direito, a gente puxa para o lado direito. Do meio para o lado esquerdo, a gente puxa para o lado esquerdo o desenho de nossas pétalazinhas. Olha só, depois de elas estarem prontas, você pode sair assim, dando uma arrumada.
pegar um pincelzinho pequenininho, pincelzinho número 4. Eu estava fazendo com o pincel número 8. Agora, eu peguei o pincel número 4 e estou arrumando melhor as minhas pétalazinhas. Tá vendo? Deixando a pontinha delas assim mais escurinha, ou seja, mais cheinha de branco. E puxando, esfumaçando para o restante da pétalazinha que está aparecendo. Assim, a gente consegue deixando elas em maior evidência. Se você quiser fazer todas as pétalas com esse pincel pequenininho, você também pode estar fazendo. Esse centro, a gente ainda vai trabalhar ele um pouquinho, que eu quero deixar ele mais escuro, mais profundo. Então, para isso, eu vou colocar até um toquezinho de preto. Olha só, todas as pétalas vão ficando mais detalhadas, aparecendo melhor. E observe que não tá um monte de coisas aí emendado, tem sentido. Essa região central, a gente tem um cuidado para fazer aquela separação do lado direito do encontro e ao mesmo tempo de separação do lado direito e do lado esquerdo. Agora, com o preto, eu vou colocar uma porçãozinha com batidinhas, como se fossem pistilos. Aí, nessa região embaixo, começar logo pela parte de baixo, a parte mais profunda, mais escura. Depois, eu vou dando sequência usando os tons que eu já havia colocado, como, por exemplo, o melão. Olha só. Vou colocar o preto e vou colocar o melão. Depois, eu venho com um pouquinho de amarelo limão, depois que estiver mais sequinho, para deixar mais luminosidade. O amarelo limão, ele aparece melhor. Para essa outra, eu vou começar da mesma forma. Eu vou encher para essa região central com o melão, o tom melão. Veja que eu cresço um pouco mais para ter espaço da emenda da tinta. E eu levo uma boa porção. Feito isso, cheio e com uma boa quantidade mesmo de tinta, principalmente nessa região da parte de baixo, a parte mais profunda. Eu vou encher essa outra florzinha com púrpura. Olha só, veja que aparece, não é? A cor do tecido e a cor do púrpura não é um tom muito diferente, mas ele aparece bem. Veja que essa eu tô fazendo também diferente. A outra eu comecei aquela camadinha da parte de baixo. Mas essa, você tá percebendo que nós estamos colocando púrpura e ainda dá para enxergar os nossos risquinhos? A cor púrpura não cobre os risquinhos do nosso grafite, tá vendo? Do grafite ou do carbono, não cobre. Então, eu enchi toda a minha florzinha e agora eu vou vir com o branco. Geralmente, quando eu faço essa flor em tecidos mais claros, eu coloco uma cor para a base da minha florzinha, mas eu pego um tom um pouco mais escurinho para fazer sombras. Porque essa região central, ela fica boa com um pouco mais de sombra, um toque mais escurinho. Como o nosso tecido já é muito escuro, então dá para trabalhar com tranquilidade apenas com essas tonalidades. Veja que eu tô colocando aí o branco, coloquei o púrpura e já vou colocando o branco. Observa onde eu estou colocando esses brancos, né? Essas marquinhas de branco. Fiz primeiro aquela região de cima, agora eu vim para essa parte de baixo, deixando pétalas na frente, deixando pétalas mais atrás. As da frente, a gente puxa elas descendo até a parte de baixo, até a parte central de baixo. As que a gente quer por trás, a gente mostra a pontinha dela e para outra da sequência. Dessa forma, a gente vai colocando uma pétala na frente da outra.
Olha só, cheguei nessa região aí de cima. Vou marcando as minhas pétalazinhas, que ainda dá para ver os seus riscos. E já vai aí aparecendo a forma da minha florzinha. Essa região aí de baixo eu vou fazer a mesma coisa, bem semelhante ao que eu fiz na outra flor. Ou seja, as pontinhas das pétalas vão ficando assim com um branco bem mais marcado. E a gente vai arrastando esse pincel, levantando ele, deixando bem mais suave conforme vai para o centro da nossa flor. E a gente vai fazendo todo o seu desenho. Ela começa a aparecer. Eu primeiro tô marcando todo o espaço, depois eu saio arrumando melhor esse branco, espalhando mais ou separando mais, levando um pouco mais de branco, se necessário, enfim. Essas pétalas soltas assim pelo meio, é importante de você colocar, tá? Para preencher mais esse vazio aí. Agora eu vou pegar um pouco de amarelo limão e vou colocar para o centro dessa nossa florzinha. Vou fazer uma com esse centro clarinho e outra com ele escuro para você visualizar, para você ter uma ideia melhor. Eu gosto dele mais clarinho, mas não quer dizer que você não possa gostar do mais escuro e fazer as duas com o tom mais escuro. Como acabamento, vou puxar só umas folhinhas assim alongadas, não muitas, com verde grama. Olha só. Você coloca essas folhinhas onde você quiser e quantas você quiser. E para hoje, gente, é isso. Essa é a nossa pinturinha de hoje. Espero que seja útil. Beijos e até uma próxima. Tchau!